notinha com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos precisar hoje? Caderno ou a folha para registrar a aula, folhas coloridas, mas não precisa ser muitas folhas não. Uma, duas já dá certo. Lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, tesoura, um cabide. Cabide, professora? Aquele cabide de roupa. Então nós vamos fazer uma atividade que vai fazer um mobile com cabide. Então precisa de um cabide, certo? Uma régua, fita, barbante, o que você tiver aí que possa amarrar. Lã. Eu trouxe aqui, ó, barbante e uma fita. Daí na hora eu vou decidir qual que eu vou usar, certo? E também fotos. Mas se você não tiver fotos suas, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem perto de você. E antes de começar nosso tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que teve como tema diferentes modos de vestir-se. Na aula passada, nós vimos que as roupas são usadas por questões sociais, culturais e também por necessidade, para nos proteger do frio, da chuva, do calor. A roupa serve então para a nossa proteção, principalmente do clima. Também vimos a vestimenta no decorrer da história. A história da vestimenta começou com o uso de folhas, fibras vegetais, peles de animais. Lembro que eu contei para vocês que as mulheres que faziam as vestimentas, elas limpavam os couros dos animais até deixar bem macio. Depois elas usavam agulhas de ossos e para os fios de costuras eram as tripas secas dos animais ou tirinhas bem fininhas de couro, certo? Vimos que a prática da agricultura foram criados tecidos a partir de sementes como o linho, do algodão. E esses tecidos começaram a substituir a peles de animais. Vimos também a vestimenta no Brasil antigo. Os homens das classes mais pobres usavam blusa e calças justas e simples. Já as mulheres usavam vestidos. Já os mais ricos usavam roupas bem mais sofisticadas.
E atualmente, devido à industrialização, ou seja, o aumento de indústrias e fábricas de roupas, acontece muito mais produção em grandes quantidades e as roupas hoje são vendidas em lojas e são bem diferentes do que eram antigamente. Vimos também as obras de Eloir Júnior, que ele pinta várias obras com imigrantes e que mostra bastante os trajes típicos. São roupas que os imigrantes utilizam em festividades e mostram a identidade do povo. Tais roupas representam a sua pátria natal, ou seja, o país de origem onde nasceram, e também as saudades e o respeito que sentem por essa terra. E também nós vimos que algumas roupas identificam profissões, como o vestuário dos profissionais de saúde, das professoras, dos cozinheiros, certo? E vamos lá para a nossa aula de hoje. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 27 e o tema a infância da criança. Então pegue o seu caderno, coloque a data que você está assistindo a aula 27, História, e o tema a infância da criança. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Você já ouviu falar da palavra transformação? Sabe onde pode acontecer? Já ouviu falar em transformação? Transformação é qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma e pode acontecer em vários lugares. Vamos ver? Você conhece essa cidade? É a nossa Curitiba. Na cidade ocorrem transformações. Olhem bem essas duas fotos de Curitiba, de uma rua bem famosa da nossa cidade, a Rua 15 de Novembro, também conhecida como Rua das Flores. A primeira foto é de 1960, ou seja, há 61 anos atrás. E olhe lá, o trânsito era de carros. Hoje em dia, o trânsito é de pedestres. Essa foi a primeira rua do Brasil fechada para carros e aberta para pessoas. Além disso, se nós olharmos os prédios, as duas fotos têm, mas olhe quantas transformações no tipo de construção. Mas transformações acontecem também em outros lugares. Vamos ver? E esse daqui? As
transformações ocorrem também na vida dos animais. Olhem lá na imagem. Primeiro, os ovos no ninho. Depois, um dos ovos foi chocado, nascendo um pintinho. Esse pintinho vai crescer e pode virar tanto um galo como uma galinha. Quantas transformações! E também ocorre na vida das plantas. Antes era só uma semente, depois virou um broto. Esse broto foi crescendo, crescendo, até virar uma planta. Essa planta pode nascer uma flor. No caso da imagem, um girassol. E quando o girassol secar, do miolo da flor temos novas sementes. Quantas transformações! E nós também temos etapas da vida. Você, estudante, já foi um bebê e agora é uma criança. Seu pai, sua mãe, seu responsável e até a professora Viviane. Eu já fui bebê, eles já foram bebê, crianças, já fomos jovens e agora somos adultos. Avô, vó, bisavô, bisavó, agora eles são idosos. Olhem bem as minhas fotos e agora relacione cada uma das etapas da vida a uma das fotografias. Vimos que nós temos algumas etapas de vida e agora nós vamos relacionar com as minhas fotografias. O primeiro ali, que etapa da vida que eu estou passando, que eu estava passando? Se você falou bebê, acertou. E essa outra aqui que eu estava na escola. Se você falou criança, acertou também. E essa outra aqui, bem diferente do que eu estou agora. Olha as transformações. Ali eu estava jovem. E essa que é mais recente, adulta, certo? Então, o meu corpo, meu jeito de ser, meus hábitos, meu vestuário mudam com o passar do tempo. No decorrer da vida, nós passamos por muitas transformações. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Cole fotos ou desenhe as etapas da vida que você já viveu. Então você vai colar uma foto ou fazer um desenho para cada etapa da vida que você já viveu. Pensa aí. Você já foi bebê e agora é criança. Quantas etapas de vidas você já viveu? Quantas fotos ou quantos desenhos você vai ter que fazer? Dei uma pista, né? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já terminou as etapas da vida que você já viveu? Ou colar a foto ou desenhar? Se não terminou agora, lembre-se que você pode terminar depois, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Qual o primeiro grupo de convívio que você participa? Esse tá fácil, né? Mas nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Essa atividade você vai trocar o símbolo pela letra. Então, olha lá qual o símbolo tem aqui e qual letra que vai ser. E escrever aí embaixo, ou seja, vai escrever no seu caderno. Nós vamos falar dos grupos que a gente convive na infância. Então aqui vai aparecer um grupo que você e eu até convivi na minha infância. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E daí, descobriu qual o grupo que a gente participa na infância? Vamos lá? Ferramenta, letra F. Aranha, letra A. Mão, letra M. Ilha, letra I. Lua, letra L. Ilha de novo, letra I. Aranha, A. E rádio, R. Formou a palavra familiar. Então, um dos grupos que a gente participa na nossa infância é o grupo familiar. Vamos falar sobre eles? A família é o nosso primeiro grupo, nossa primeira comunidade. Até já vimos isso nas aulas, né? A família é nosso primeiro grupo de convívio. Na família temos as pessoas que moram com a gente, nossos parentes. Em algumas ainda tem os amigos. Lembram disso? Vamos ler uma poesia sobre a família? Essa poesia está no livro Poesia para Crianças, Família, escrito por Evelyn Heine. Vamos lá? De mal, de bem. A família é como árvore que nasce de uma semente. Ela cresce e se espalha pelo coração da gente. Os irmãos às vezes brigam, pai e mãe se desentendem, mas depois todos se ligam, das ofensas se arrependem. Então olhem lá, fala bem como é a família, né? Muitas vezes a gente acaba brigando, mas ao mesmo tempo os laços de carinho, de amor fazem a gente se entender. E nessa poesia aparecem alguns parentes. Você conseguiu identificar eles? Vamos ver?
irmãos. Então, quem tem irmãos, irmãos, né? Aparece ali. Mais um. Pai. Outro, mãe. Então, essas três parentes aparecem na poesia. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Nas famílias também há transformações. Observe quais são as semelhanças e as diferenças entre as fotos da professora Viviane e do seu filho Mateus. Vamos ver as transformações que aconteceram na minha família? Olhem lá essas fotos. Em todas as fotos eu apareço junto com meu filho, o Mateus, e aparecem as etapas da vida. Eu, em todas as fotos, estou adulta, mas o meu filho dá para ver as etapas que ele passou. Ele bebê, ele criança, ele jovem e agora ele adulto. Quantas transformações! E a Vivi tem mais um recadinho. Existe outro grupo que você participa. Outro grupo, professora? Outro grupo que a gente participa na nossa infância. Vamos fazer a atividade? Troque os símbolos pelas letras. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? E daí, conseguiu descobrir outro grupo importante na nossa infância? Vamos lá? Estrela, E, Sol, S, carro, letra C, óculos, O, lua, letra L, aranha, letra A e rádio, a letra R. Formou escolar, o grupo escolar. Vamos falar um pouquinho sobre ele? O grupo escolar, também chamado de comunidade escolar. A escola e as pessoas que estão nela é outro grupo de convívio, outra comunidade importante na sua vida, ou melhor, na vida de todas as pessoas que passam por ela. E que saudades, né, de ir e ficar na escola, não é verdade? E olha o que a Vivi veio propor para nós. Vamos fazer uma atividade de ordenar as figuras para criar uma história? O tema será a escola. Então eu quero uma história. Tem algumas figuras e eu vou ordenar. O que é ordenar, professora? É colocar em ordem o que veio por primeiro, o que veio por segundo, terceiro, quarto. Tem 4 partes. Para isso eu tenho que saber o começo, o meio e o fim, certo? Vamos lá?
Olhem bem essas figuras. 4 figuras, 4 imagens. O que será que aconteceu primeiro? O que veio depois por segundo? Após o que veio por terceiro? E por último, a quarta parte. Nós vamos fazer estas juntos. Conta a história de um menino indo para a escola. Então, primeiro, ele sai de casa. Ele até dá tchau lá para a mãe. Segundo, ele está andando nas ruas. Terceiro, ele vai atravessar ali na faixa de pedestre. E olha que interessante, bem em frente à escola. Ali está escrito colégio. Mesma coisa, né? E por último, ele cumprimentando o professor. Olha como fica organizado. Certo? Contamos a história tendo o começo, o meio e o fim. Agora nós vamos fazer outra. Ou melhor, você vai fazer. Eu vou dar um tempo e você vai organizar essa história. O que veio por primeiro, segundo, terceiro e quarto. Certo? E daí, conseguiu ordenar as figuras? Olhem lá. Eu acho que a primeira é ele chegando na escola. A segunda, aqui eu fiquei pensando muito tempo, mas eu acho que é essa daqui. Por quê? Porque na terceira ele já está com outro uniforme, uma roupa para educação física. Então a última, ele jogando bola. Agora, olhem ordenado como fica. Começo, meio e fim, certo? E olhem lá o que está escrito na terra. Também podemos participar de outros grupos ou outras comunidades. Temos a comunidade de vizinhos, amigos da rua. Se participamos de alguma religião, esse é o nosso grupo religioso. Nossos amigos também é um grupo de amizade. Se praticamos algum esporte, tocamos algum instrumento ou estamos aprendendo a tocar alguns instrumentos ou até mesmo aprendendo a falar um idioma diferente. Esses 3 últimos aqui são grupos de aprendizagens. E na infância, todos eles são importantes, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Vamos fazer um mobile dos seus familiares ou dos seus amigos da escola? Nesse mobile que a gente vai fazer com o cabide, nós vamos evidenciar nossos antepassados, nossos pais, avós e, é claro, se você quiser fazer de outros familiares, também pode. Mas também posso fazer do meu grupo escolar, dos meus amigos da escola, certo? Você que vai escolher qual você quer fazer. E olha o material que nós vamos utilizar. Papel sulfite branco ou colorido, cabide, tesoura, cola, canetinhas ou lápis de cor, fita ou barbante. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Então vamos começar o nosso mobile? Vou até mostrar para vocês como vai ficar. Eu resolvi fazer da minha família, certo? Presta bem atenção nessa imagem. Você percebeu que tem vários desenhos. Para cada desenho eu vou ter que recortar então um retângulo. Eu escolhi fazer então da família e recortei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo?
Então você vai escolher ali pessoas da família ou quantos amigos você vai fazer e recortar então a quantidade certa de quadradinhos. Nós vamos começar com a folha branca, que é a folha que a gente vai desenhar. Nós vamos dividir essa folha. Como? Primeiro eu vou dobrar ao meio. Certo? Agora vou dobrar ao meio de novo. Já está dividido em 4. 1, 2, 3, 4. Mas agora eu vou dobrar esse canto até a linha do meio. Do outro lado também. E agora contando, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada folha, 8 quadradinhos, ou 8 retângulos, vai dar para fazer 8 desenhos. No meu caso, que fiz da família, uma folha deu certo. Se eu quiser fazer mais, pego outra folha e faço o mesmo processo. Agora eu vou recortar bem em cima da linha. Então vai ficar retângulo, certo? Eu já trouxe aqui o meu pronto. Vou fazer o mesmo com a folha colorida. No meu caso aqui, eu escolhi a folha preta. Então, dobro no meio, abro, dobro no meio de novo, abro esse canto até o meio e o outro também. Vou recortar e vai ficar 8 retângulos. Professora, mas por que você fez no preto e no branco? Por quê? Na parte branca, eu vou escrever quem eu vou desenhar. E vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma bordinha, para o meu móvel ficar bem bonito. Ó, assim, certo? Então, escrevo e tiro uma bordinha, porque daí vai ficar uma moldura em volta. Se eu colocar a folha branca aqui em cima, vai cobrir então a parte preta ou a parte colorida. Nesse caso aqui, quando eu tiro a bordinha, fica então em volta a moldura, certo? Então, vou escrever, desenhar e colar. Eu já tenho alguns prontos aqui, ó. Então, tirei a bordinha, colei, desenhei e escrevi quem é a pessoa. E também vou fazer 2 furinhos em cima. Aqui eu fiz com aquele furador. Mas, professor, eu não tenho furador. Se você não tem o furador, pega um lápis, coloca aqui e força, ó. Vai ficar o furinho. Vou fazer de novo. Pega o lápis, coloca em cima e força, ó. Certo? Agora nós vamos usar ou a fita ou o barbante para começar o nosso móvel. Pega lá o cabide, pega o barbante ou a fita, eu vou escolher a fita. Corta mais ou menos quanto você quer de fita. Vou começar lá com os avós, ó. Coloca a fita nos buraquinhos. Vai ficar assim, ó.
e amarra lá no cabide, certo? Pede ajuda aí pro pai, mãe, para um responsável, que eles te ajudam aí a amarrar. Olha lá. Certo? Vou fazer a mesma coisa. Então, cortei a fita, passo de um lado, de outro e amarro aqui no meu cabide. Certo? E vou, colocar todas as figuras que eu quero pôr primeiro no cabide. Se vocês quiserem, pode fazer como eu fiz aqui, ó. Eu coloquei, então, os avós maternos em cima e os avós paternos do outro lado. E embaixo, avós maternos são os pais da mãe. Eu fiz o buraquinho embaixo e ó, coloquei a mãe embaixo. A mesma coisa, os avós paternos, coloquei o pai e lá embaixo eu coloquei a minha, a minha figura, a minha imagem, certo? O desenho que eu fiz de mim. E assim nós terminamos o nosso mobile. Ah, eu vou fazer dos meus amigos? Coloca os amigos. Até dá para fazer em cima aqueles que você gosta mais e embaixo aqueles que você gosta, mas gosta um pouquinho menos, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer o seu mobile.
E daí fez o seu móvel, até coloquei o meu aqui. Ficou bem legal. E como eu falei, você pode fazer com os familiares ou com os amigos, certo? E você escolhe quem você vai colocar. São as pessoas que são importantes para você, para a sua infância. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!